alegria, como o pastor Itamar disse agora há pouco, que a gente esteja juntos. É muito gostoso a gente estar juntos para louvarmos o Senhor. Sentimos muita falta de estarmos juntos lá na igreja para isso, mas traz um consolo para o nosso coração a gente saber que tem muitos irmãos nesse momento sintonizados aqui conosco, na mesma busca para nós estarmos louvando o nosso Deus, engrandecendo o nosso Deus e meditando na sua palavra. Nessa noite, eu queria conversar contigo sobre o seguinte tema: uma igreja que é serva de Jesus. Uma igreja que é serva de Jesus. E para isso, eu queria te convidar a ler um texto que está lá registrado em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Filipenses, capítulo 2, versículos 25 a 30. Se você é um bom observador, e se você esteve conosco hoje na escola dominical, o presbítero Marcelo, ele nos trouxe uma boa aula, foi uma aula com a participação de irmãos, debatendo o assunto, a respeito do livro de Filipenses também, só que foi no mesmo capítulo, dos versículos 5 a 11. Então, por coincidência, estamos no mesmo livro, no mesmo capítulo, mas o tema é outro. O tema é uma igreja do Senhor que é serva de Jesus, tá bom? Vamos falar sobre isso, então. Muito bem, vamos ler o texto. Eu gostaria que você acompanhasse aí conosco na tua Bíblia. Aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhe Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudades de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Eu queria te convidar para mais uma breve oração. Eu queria te convidar para você abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos, para nós falarmos com o Senhor. Santo e amado Deus, nós estamos na tua presença e queremos ser dirigidos, conduzidos à tua palavra pelo teu Santo Espírito. Fala conosco nessa noite, ó Pai, através do teu querer, da tua vontade, que o teu Santo Espírito trabalhe o nosso coração e que faça de nós uma igreja que seja serva do Senhor e que faça toda a tua vontade. Nós nos colocamos nas tuas mãos, pedimos que o Senhor esteja iluminando as nossas vidas, a minha e de todos os irmãos que estão nos ouvindo, de todos os amigos que estão conosco nessa noite. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, alguém já disse o seguinte, a igreja que não é serva não é uma igreja cristã. Por que é dita essa frase? Porque a essência do cristianismo, do evangelho, é Jesus Cristo. E se a igreja não é serva, assim como Jesus foi, não pode ser uma igreja cristã. De fato, o Senhor Jesus, durante seu ministério aqui na Terra, ele gastou muito tempo com essa mensagem aos seus ouvintes, aos seus discípulos, aqueles que ouviam a Jesus, falando sempre com muita clareza, com muita disposição, com muita ênfase a respeito disso. Mateus, capítulo 20, versículo 28,
diz assim: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E essa característica do caráter e do ministério de Jesus, de se dar, de dar a sua vida, ele imprimiu aos seus discípulos e imprimiu à sua igreja. Lá em João, capítulo 15, versículos 12 a 14, o próprio Jesus nos diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se vocês fizerem o que eu vos mando. Então, quando eu comecei a pensar nesse tema, né, numa igreja que é serva de Jesus, eu fui levado a olhar para a igreja de Filipos. Esta igreja que motivou o apóstolo Paulo a escrever essa carta para eles. E é interessante, irmãos, que essa igreja de Filipos, ela é fruto do trabalho missionário de Paulo na segunda viagem missionária dele. Ele estava fazendo sua segunda viagem missionária com Timóteo, com Lucas e com o Silas. E a intenção do Paulo, o projeto missionário do Paulo, aquilo que ele tinha colocado no papel, no seu coração, na sua cabeça, era ir para a Ásia. Ele queria ir pregar o evangelho na Ásia. Mas quando ele estava indo para lá, as coisas não começaram a dar certo. O texto de Atos não fala o que não deu certo, mas talvez eles não conseguiram navio para lá, talvez eles não conseguiram liberação para viajar para lá, talvez não conseguiram licença para viajar para aqueles lados. O fato é que Paulo falou que as portas tinham se fechado para eles irem para a Ásia. E aí Paulo, numa daquelas noites, ele teve uma visão. E a visão foi que apareceu um varão macedônio para ele, pedindo que ele passasse para a Macedônia e os ajudasse. Quando Paulo teve essa visão, ele entendeu que era para ir para o outro lado. E ele não foi para a Ásia, ele foi para a Europa. A Macedônia é na Europa. E ele foi para a Europa. E foi assim, irmãos, que o evangelho chegou à Europa. O evangelho chegou primeiramente na Europa, só depois de muito tempo chegou na Ásia. E quando Paulo foi para lá, a primeira cidade que ele foi visitar foi a cidade de Filipos. Era a cidade que ficava mais próxima do litoral ali, era uma cidade importante, era uma cidade muito importante na colônia romana, na civilização romana. E ele, chegando nessa cidade, ele começou a pregar o evangelho. E logo aconteceu a conversão da Lídia. Ela se converteu quando ela estava lá numa reunião de oração, na beira do rio. E depois que ela se converteu, a igreja, que começou a iniciar ali na casa dela, passou a reunir ali, na casa de Lídia. Ali passou a acontecer, então, o início do trabalho da igreja em Filipos, na casa de Lídia. Muito bem. Afinal, eu queria fazer uma pergunta para você. O que é, afinal, a igreja? O que é, afinal, a igreja? Acho que você está já bem cansadinho de ouvir essa pergunta, né? A igreja somos nós. A igreja sou eu, é você, são os irmãos. Nós somos a igreja. E a igreja, ela mostra quem ela é através das nossas vidas. Se eu, se você somos fiéis aos ensinamentos de Jesus, se nós somos fiéis aos ensinamentos do Mestre, nós vamos mostrar a nossa cara de quem nós somos. A igreja vai ser parecida com o jeito que nós somos. Agora, se nós formos relaxados, se nós formos indolentes, se nós formos relapsos, se nós formos descuidados com a nossa relação com Jesus, a igreja que nós somos, ela vai mostrar essa cara, ela vai mostrar essa face. Por isso, eu quero refletir com você nessa noite a respeito desse assunto, o que é ser uma igreja serva. E eu quero
pegar essa igreja serva através de um dos seus membros. E esse membro que eu queria pegar para conversar com você, eu queria mostrar essa igreja através desse servo. É o Epafrodito. Então, eu queria comentar o primeiro tópico aí com você. O Epafrodito era um homem pronto a servir. Ele era um homem pronto a servir. Queria te fazer uma pergunta interessante aí. Você conhece algum Epafrodito? Eu não conheço, tá? Não conheço ninguém com esse nome. O mais próximo que eu conheço foi o pai do meu cunhado, que chamava Epáfras, né? É o mais próximo, mas Epafrodito eu não conheci ninguém. Pena que os nenês todos já nasceram na igreja, né? Senão ficava uma sugestão de um nome diferente aí para as irmãs, né? Estou brincando, irmãos. Mas, apesar desse nome ser esquisito, ele tem um significado muito bonito. Epafrodito significa amável, amável. Ele era um dos líderes da igreja, lá de Filipos. Um dos membros mais importantes da igreja, participava da liderança da igreja, e a igreja lá de Filipos, ela deu uma incumbência para ele, né? A igreja pediu que ele viajasse até Roma e que ele fosse lá com duas finalidades. Primeira, ele ia levar donativos da igreja para Paulo, para a obra missionária do Paulo, para a vida do Paulo. E ele também iria lá passar um tempo lá em Roma, dando uma assistência para Paulo, uma assistência espiritual e uma assistência nas necessidades de Paulo. Paulo, nessa ocasião, estava preso em Roma, irmãos. Muito bem. Não era uma tarefa fácil, não era. Roma ficava muito longe de Filipos, mais ou menos, irmãos, 1.000 quilômetros. E naquele tempo, a gente sabe que os meios de locomoção eram lentos, muito lentos, né? Outro agravante é que Paulo estava preso. Paulo estava preso. Ele estava preso por quê? Por causa do evangelho. Ele estava pregando o evangelho e foi preso, estava preso em Roma por causa do evangelho. Então, alguém que fosse lá em Roma falar com Paulo estaria sujeito a riscos. O Epafrodito estaria correndo riscos de ir até Roma para tratar com Paulo, para conversar com Paulo, para atender a Paulo. Mas, apesar disso, Epafrodito se dispôs, se colocou à disposição da igreja, a igreja queria abençoar a vida do Paulo, a igreja queria servir a vida do Paulo, e o Epafrodito se dispôs a fazer isso pela igreja. Ele se dispôs a ir até Roma, dedicar sua atenção, dedicar o seu carinho, para representar a igreja, aquilo que a igreja queria fazer com Paulo. Irmãos, assim é a igreja que é serva de Jesus. Ela não é paralisada pelas circunstâncias. Não são as dificuldades que bloqueiam as ações dela. Ela continua agindo apesar das circunstâncias que a cercam. Por exemplo, não é a distância que vai criar obstáculo, não é a situação financeira que vai criar obstáculo para o agir dessa igreja. Não são os perigos, a falta de recursos, não é a pandemia, não é isolamento, não é qualquer tipo de problema que possa trazer empecilhos para essa igreja mostrar que ela é serva de Jesus. Ela sabe, irmãos, que precisa atender alguém, e para isso ela não mede esforços. Ela faz o que é preciso. Mesmo que precise viajar 1.000 quilômetros, mesmo que vá a pessoa correr perigo, mas assim mesmo ela quer trazer o benefício que ela quer prestar à pessoa dessa forma. Paulo estava preso em Roma, como eu falei, era muito longe, a prisão poderia trazer complicações para o mensageiro, para o Epafrodito, mas lá estava ele, disposto a fazer a vontade de Deus. Irmãos, nessa primeira abordagem, nessa primeira lição que eu queria compartilhar com vocês, é que uma igreja que é serva de Jesus, ela realmente não mede esforços para realizar a vontade do Senhor. Ela percebe uma necessidade, ela descobre uma necessidade,
Deus coloca diante da igreja uma necessidade para ser atendida, ela move os seus recursos, as suas lideranças, o seu povo, as ações da igreja para realizar a sua tarefa. Ela faz de alguma forma que aquilo aconteça. Isso é o papel de uma igreja que é serva de Jesus, uma igreja disposta, muito disposta a fazer a vontade do Senhor. Mas eu queria compartilhar com você uma segunda lição que o texto traz para a gente. E essa lição é a seguinte: servir é colocar o outro, a outra pessoa, acima dos nossos próprios interesses. É colocar a outra pessoa acima dos nossos próprios interesses. Irmãos, eu queria fazer um comentário aqui com vocês. Até fevereiro, nós vivemos, eu diria para você, numa toada no nosso mundo atual, tá certo? Nós vínhamos numa caminhada, né? Eu até fevereiro costumava dizer o seguinte, que a nossa sociedade era uma sociedade muito voltada para si mesma. Ela era muito voltada para o seu umbigo, como diz o outro. Ela preocupava-se muito consigo mesma. Ela olhava muito pouco para o outro, para o próximo. Estou falando de uma maneira geral na sociedade, tá? Não estou falando propriamente da igreja, que tem que ser diferente. E na vida moderna que nós estamos vivendo, com muito desenvolvimento das telecomunicações, dos meios da gente poder falar, conversar, dialogar e estar em contato com as pessoas, mais ainda as pessoas estavam ficando isoladas uma das outras, né? Bom, agora acontece o seguinte: parece que nós estamos mais isolados ainda. Por causa da pandemia, nós estamos mais isolados, nós estamos mais retidos em casa. No momento, por exemplo, nós estamos falando com vocês através desse meio aqui, que é a live, que é um meio que, graças a Deus, está podendo ser usado pelas igrejas para ter contato com o povo de Deus, mas nós estamos ficando mais isolados. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Como vai ficar depois? Você já parou para pensar? Como será que vai ficar depois? Como que vai ficar a sociedade brasileira, por exemplo, depois dessa pandemia? Hoje nós falamos que nós temos muita vontade de abraçar os irmãos, de estar junto, de beijar os irmãos, de conversar, de estar perto. Mas eu tenho impressão, eu estava ouvindo um pastor essa semana, numa palestra, ele estava dizendo de que essa pandemia, essa situação que nós vivemos, vai fazer com que as pessoas mais se retraiam ainda do que elas estavam vivendo retraídas. Isso vai ser um desafio para a igreja. Por que ele estava falando isso? Porque as pessoas vão ficar temerosas, vão ter mais dificuldades para se aproximar das outras, vão criar mais barreiras, vão criar mais empecilhos. E isso vai ser uma dificuldade que nós, como igreja, vamos ter que enfrentar. Nós vamos ter que olhar para isso. Nós vamos ter que descobrir maneiras de quebrar esses bloqueios que possam surgir. Sabe por quê, irmãos? Porque no reino de Jesus não é assim. Lá em Lucas 22, capítulo 26, Jesus falou assim: mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja o que serve. Ou seja, Jesus nos levou ao relacionamento. Jesus defendeu o relacionamento. Jesus fez isso no seu ministério. Ele fez isso demais. Ele podia estar cansado, podia estar esgotado depois de um dia atendendo as pessoas, mas se ele visse alguém precisando, alguém necessitado, alguém buscando a ele, ele não se furtava de ir lá atender a pessoa, de dar atenção para a pessoa. Todos aqueles que o buscavam, Jesus estava pronto a atender. Para Jesus, irmãos, para Jesus a vida do outro tem prioridade.
prioridade. Não é a minha vida que tem prioridade, é a vida do outro. É assim que ele quer que seja no reino de Deus. É assim que ele deseja que nós nos comportemos, que a sua igreja se comporte, que a sua igreja exerça a sua ação aqui na terra. Eu queria pensar assim, Jesus quer que eu sirva assim como eu sou servido. Como eu gosto de ser servido pelos outros, é assim que Jesus quer que eu sirva as outras pessoas. Eu queria perguntar para você, diante do quadro que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, dessa pandemia, desse isolamento que nós vivemos, como eu posso servir hoje? Como eu posso ser uma igreja que serve? Como eu posso fazer a vontade de Jesus num ambiente assim? Irmãos, existem algumas maneiras, eu sei que algumas você está fazendo. Uma delas é orar. É orar. E como a igreja tem orado, né? Nós temos sido desafiados a participar do relógio de oração. É muito importante que você continue participando. Aquele tempo destinado a você é muito importante que você faça. E há muitos pedidos sendo colocados. Eu tenho certeza que se você se dedicar ali a orar por todos os pedidos, de repente os 20 minutos nem vai dar tempo. Então, você está tendo uma oportunidade de orar por muitas pessoas. Há muita gente enferma, muita gente pedindo oração. Nós temos que orar pelos profissionais que estão trabalhando, nós temos que orar pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim, por todos os profissionais que estão tendo que sair de casa e enfrentar essa situação para a gente ficar em casa, né? E nós temos que orar muito pelo nosso país, pela condição do nosso país, pela situação econômica que virá depois. Nós temos que orar, nós temos que clamar. Nós temos que orar pela igreja, para Deus nos dar sabedoria, para nós agirmos depois dessa situação, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Outra coisa que a gente pode fazer, e você tem fácil na tua mão, é o telefone. O que eu posso fazer com o telefone? Eu posso ligar para alguém, eu posso perguntar para alguém como a pessoa está, eu posso ligar para alguém e orar pela pessoa, eu posso, sabendo que alguém está passando por alguma aflição, alguma doença, alguma necessidade, você orar, se colocar para a pessoa fazer alguma coisa. Irmãos, eu estava observando numa relação aqui em casa, ontem que a gente estava fazendo aqui, nós temos na igreja mais de 10 senhoras que têm mais de 70 anos. Não sei se você prestou atenção nisso. E algumas delas são sozinhas, moram sozinhas. Que tal você pegar o teu telefone e ligar para alguma delas um dia, ou outro? Elas vão se sentir felizes. Elas não estão podendo sair de casa. Se receberem um telefonema seu, vão ficar felizes de conversar com você e que você se lembrou delas. É uma maneira de servir. Outra maneira que você pode servir é fazer o que você está fazendo. O Ministério de Ação Social e Diaconia da Igreja está fazendo o levantamento de alimentos para montar cestas básicas, para abençoar a vida de pessoas que estão precisando. E esse mês que nós passamos, eles fizeram uma porção de cestas que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O desafio é que você continue fazendo isso. Separe um pouco daquilo que Deus tem dado para você, daquilo que você tem na tua despensa, mande lá para a igreja, mande lá para a Ivani de quinta-feira à tarde, ela vai estar colhendo esse material e o ministério vai estar fazendo a distribuição. Então, você pode ajudar, sim, dessa maneira. Eu sei que Deus vai te dar outras ideias, outras alternativas para você estar servindo. O importante é que a gente, como igreja, seja uma igreja que serve ao Senhor. Estenda a mão. Abençoe. Ore. Converse. Dê conselhos, né? Faça a tua parte como uma igreja que é abençoadora, uma igreja que quer servir. Eu queria ainda compartilhar uma outra ideia contigo a respeito desse texto. É que servir por amor
a Cristo, eu devo fazer apesar das circunstâncias. Devo servir por amor a Cristo, apesar das circunstâncias. Irmãos, Epafrodito, apesar das circunstâncias que ele passou para atender Paulo e para atender o desejo da igreja, ele foi. Era tudo desafiador para ele. Ele tinha que andar aqueles 1000 quilômetros, os meios de locomoção eram muito escassos naquele tempo. Eu tive lendo um comentário, o pessoal dizia que uma viagem dessa distância naquela época, ele ia demorar ali, pelos recursos da época, mais ou menos 6 semanas para chegar até Roma. Havia o perigo da prisão de Paulo, ele ser, de alguma forma, molestado por causa disso, mas ele foi. Ele talvez tenha pensado, o que eu vou falar lá? Como que eu vou me apresentar às autoridades? Como eu vou conseguir falar com Paulo? Será que eles vão permitir que eu fale com Paulo? Mas nada disso foi empecilho para ele. Ele foi. Irmãos, e além de tudo, o apóstolo Paulo diz para nós aí no texto que quando Epafrodito chegou lá em Roma, ele ficou doente. Ele pegou uma enfermidade lá brava. O apóstolo Paulo fala que ele quase morreu. Eu li um comentário que o pessoal falou que ele provavelmente pegou uma gripe, lá chamada gripe romana. Hoje, depois do coronavírus, a gente vai perceber que gripe também mata, né? E como mata, né? Basta não ter medicamento para combater, né? Mas as gripes que nós estamos acostumados a enfrentar, a gente tira de letra, né? Tira de letra tranquilamente. Só que naquele tempo antigo, não, né? E quando existia, assim, uma gripe, uma epidemia, costumava matar muita gente, né? E o Epafrodito ficou muito mal, e ele quase morreu. Mas, apesar disso, ele estava disposto lá a servir a Deus e fazer a vontade de Deus e abençoar a vida do Paulo, atendendo o desejo daquela igreja, né? Uma igreja que é serva não se preocupa com seus interesses, irmãos. Ela preocupa com o interesse do outro. Ela se dispõe a servir. Ela gasta o seu tempo, ela gasta os seus recursos, ela gasta a sua capacidade, ela gasta os seus dons, os dons dos seus membros, para abençoar a vida de outros. Irmãos, eu gostaria de contar um fato para vocês, né? Eu estava lendo essa semana, William Barclay é um escritor, ele fez um comentário sobre o livro de Filipenses e Colossenses, e ele relata nesse livro uma coisa interessante. Ele diz que lá no tempo da igreja primitiva, lá nos primeiros séculos, né, existia uma associação de homens e mulheres chamados parabolani. E o significado dessa palavra é o seguinte: jogadores. Só que eles não jogavam bola, nem jogavam nada disso, jogos, nada disso, né? O jogo deles era outro. Eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo na vida. O objetivo deles era visitar as penitenciárias, visitar os enfermos, especialmente aquelas pessoas que estavam com moléstias graves, com moléstias infecciosas. Por isso que eles eram jogadores, jogavam com a sua vida. Mas essa era a função deles. Eles tinham esse desejo, essa vontade. Nessa época, irmãos, aí por volta do ano 252 depois de Cristo, ou seja, uns 200 anos depois que a igreja começou a se formar verdadeiramente, aconteceu uma grande epidemia na cidade de Cartago. E lá na cidade de Cartago tinha uma igreja. A igreja era dirigida por um bispo lá, um pastor, um presbítero. Ele se chamava Cipriano, era o nome dele.
E nessa cidade aconteceu uma peste terrível. E essa peste era tão terrível que as pessoas começaram a abandonar os seus mortos na frente das casas. Eles simplesmente deixavam os mortos na frente das casas e fugiam, iam embora das suas casas para não serem contaminados. Se a gente lesse isso tempos passados, antes de fevereiro, a gente fala que absurdo, né? Outro dia nós vimos isso acontecendo no Equador, não é verdade? Quem esteve acompanhando o noticiário viu isso acontecendo no Equador. E esse pessoal dessa igreja, esse pastor, o Cipriano, ele reuniu os membros da igreja e sabe o que eles fizeram? Eles começaram a enterrar os mortos. Eles se dispuseram a enterrar os mortos. Então, eles iam, achavam um corpo morto em frente de alguma casa, eles pegavam aquela pessoa e faziam o sepultamento. E por causa da ação desta igreja, deste pastor naquela época, aquela cidade não foi dizimada pela peste, pela moléstia, porque a propagação daquela enfermidade, daquela moléstia, foi muito menor naquele local, por causa dessa atitude que eles tomaram. Uma igreja que era serva do Senhor, que se dispôs a correr o risco, maiores riscos possíveis eles correram, mas se dispuseram a fazer alguma coisa pelos outros. Irmãos, como nós temos sido como igreja? Nós temos sido uma igreja serva? Como nós temos sido? Como nós somos conhecidos até então? Nós somos conhecidos como a Igreja Azul, lá do Parque Itajaí. Nós somos conhecidos como uma igreja alegre, que recebe bem as pessoas. Nós somos conhecidos como uma igreja que se importa com as pessoas, que dá atenção para as pessoas do bairro. Como nós somos conhecidos? E aqui fica uma pergunta importante para a gente responder. Como nós queremos ser conhecidos depois dessa epidemia? Como nós vamos ser conhecidos depois? Irmãos, uma coisa é certa. Depois de tudo isso, depois que tudo isso passar, eu não sei se isso vai ser logo, se vai demorar, a gente não sabe, a gente não tem a mínima ideia. A gente gostaria que passasse logo, mas a gente não tem ideia. Continua pessoas morrendo, nós estamos já com quase 7 mil brasileiros que morreram, nós estamos já com 100 mil pessoas contaminadas com o vírus. Então, é grave a situação, muito grave. E agora isso vai passar. Daqui a pouco isso acaba. Nós vamos começar a voltar à normalidade. Eu tenho certeza, irmãos, que nós não vamos ser mais os mesmos. A igreja não vai ser mais a mesma. A nossa vida não vai ser mais a mesma. As pessoas não vão ser mais as mesmas. Eu disse que talvez as pessoas vão ficar mais retraídas. Mas, por outro lado, eu também penso que as pessoas vão ficar mais abertas ao Evangelho. Sabe por quê? Porque uma epidemia como essa quebra barreiras, quebra muros, quebra separações, quebra corações duros. Há muita gente sendo afetada por todas essas coisas. E ver cenas como nós temos visto, como nós falamos de manhã, tem sido chocante para nós. Mas nós, como igreja, vamos ter que estar preparados para ser uma igreja serva do Senhor Jesus, depois de tudo isso. Como vamos ser uma igreja serva? Esse é um desafio para a gente começar a pensar já. O que nós vamos poder fazer depois? Agora, a gente pode fazer pouca coisa, mas algumas coisas nós estamos fazendo. Mas depois nós vamos poder fazer muitas coisas. Muitas coisas. As pessoas vão estar vulneráveis, vão estar carentes, vão estar necessitadas da graça de Deus. E nós vamos ser chamados a continuar levando o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas. Uma igreja que é serva de Jesus
é uma igreja que se dispõe a fazer a vontade do seu Senhor. E como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser uma igreja que sirva ao Senhor, que se dedique ao próximo e que coloque a sua vida a serviço do outro. Esse é o desafio, irmãos, para nós hoje. É o desafio para nós nesses dias. É o desafio para nós daqui a um tempo. Que igreja que nós queremos ser? Que igreja que nós vamos ser? Que igreja o Senhor Jesus quer que a gente seja? Eu queria, nesse momento, estar orando contigo. Santo e amado Deus, diante da tua magnífica presença, Senhor, diante da tua palavra, diante do teu Santo Espírito, que fala conosco, que nos convence, que mostra quem nós somos e o que precisamos fazer. O Senhor está nos desafiando nessa noite para nós sermos uma igreja serva. Nos ajude, nos abençoe, Senhor, como igreja tua, a olhar para o Senhor e aprender com o Senhor, e aprender a servir o próximo, e aprender a abençoar o próximo, e aprender a usar aquilo que o Senhor tem nos dado, os dons, a capacidade, os recursos, a nossa vida em prol do outro, em prol do próximo, Senhor. Que a gente possa continuar sendo abençoadores de vida, que possamos levar o teu evangelho, possamos levar os valores do teu reino à frente, Senhor. Que muitas e muitas vidas possam ser abençoadas através de nós e através da tua igreja. Nós nos colocamos diante de ti. Somos agradecidos a ti pela tua presença aqui conosco e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.